Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, né? Então, a alegria ali que está falando, Filipenses 4:4 está falando, é para a gente se alegrar o quê? No Senhor, né? E o que é a alegria, né? Momentos de alegria. Alguns que falam que a alegria é o mesmo que a felicidade e outros dividem. Falam que são coisas diferentes, são coisas distintas. Então, para alguns, a alegria são momentos que nós passamos. Nós vamos ao teatro, nós ficamos alegres. Nós assistimos a um filme divertido, ficamos alegres, né? Comemos uma pipoca, pode ser que aquilo nos traga alegria, não sei. Naquele momento, de determinada forma, nós sentimos uma certa satisfação. Então, passamos por uma alegria, ficamos alegres, é um momento de alegria. Já a felicidade, alguns falam que é um estado de consciência plenamente feliz. Então, é quando você tem a sua consciência totalmente tomada por aquele estado de felicidade, né? É uma consciência totalmente feliz, plena, completa. E ali está falando que a gente deve sempre se alegrar no Senhor. Hoje em dia, o mundo prega muito a alegria, né? Prega muito. Na verdade, o que é a alegria? Quando a gente está alegre, a gente sente um bem-estar, não é? Nós nos sentimos bem estando alegres. Isso é uma necessidade do ser humano, estar alegre. Então, o mundo prega alegria, só que a alegria que o mundo prega não é aquela mesma alegria que o Senhor ensina. Obrigada, irmão. Deus abençoe, irmão. Não é aquela mesma alegria que o Senhor ensina. A alegria que vem do Senhor é totalmente diferente daquela que o mundo prega. Então, hoje, nós vamos ver que alegria é essa que o Senhor nos ensina, né? Aí ali está falando, o que é a felicidade? É um estado pleno de satisfação, onde não há nenhum tipo de sofrimento, não é? E o ser humano, ele está sempre em busca desse estado pleno de satisfação, de se sentir satisfeito, de se sentir pleno, de se sentir realizado. Hoje em dia, o que circula aí, né, a filosofia que o mundo prega, é uma filosofia chamada eudemonismo, que é totalmente diferente do cristianismo. E o que é o eudemonismo? Ó, eu, né? É tudo para mim, por mim, né? Tudo tem que me satisfazer. De certa forma, tudo tem que convergir para mim, para a minha felicidade, para o meu bem-estar. Então, o eudemonismo, ele prega exatamente isso. A felicidade do homem, tudo pelo homem, tudo para o homem. Tudo tem que ser feito em prol do homem. Tudo tem que girar em torno do homem. Então, ela afasta totalmente o cristianismo. Independente de qual caminho vai seguir, independente do caminho que se siga, tudo é relativizado. Não há mais o certo e o errado. Por quê? O que importa, na verdade, é ser feliz. Independente do caminho que vai tomar, independente de suas escolhas, né? Então não existe mais o certo e o errado. O que importa é você, o seu bem-estar, é a sua felicidade. Faça tudo aquilo que você deseja fazer, porque você estando feliz, é isso que importa. E é essa filosofia que o mundo prega, né? Essa filosofia, essa doutrina do relativismo. Não há mais certo, não há mais errado. O que importa é a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua satisfação. E existe um filósofo, né? Na verdade, acho que ele já até faleceu, mas ele é um filósofo contemporâneo, né, desses últimos tempos, que ele fez um estudo, um filósofo francês chamado René Girard. Né? E a mensagem que eu ouvi desse pastor, ele citou exatamente as teorias desse filósofo. Esse filósofo, ele começou a se questionar, né? Por que o homem é tão insatisfeito? Por que ocorre isso? Por que acontece tanta disputa, tanta guerra? Por que o homem está sempre assim, um discutindo com o outro, um travando briga com o outro, os homens não se acertam, não se dão bem? E ele começou a pesquisar, né, para saber o porquê disso tudo, dessa insatisfação que o homem sempre tem.
que acontece que o homem nunca está feliz, nunca está satisfeito? E ele foi lá na Bíblia, apesar dele ser contra vários estudos da Bíblia, vários estudos dele, ele mostra que ele é bem contra o cristianismo, que ele não aceita a palavra do Senhor, mas através desse estudo, ele descobriu a resposta para a insatisfação humana, para as brigas humanas, para as contendas humanas, lá em Êxodo. Especificamente em Êxodo 20:17. Né? Lá nos 10 mandamentos, que fala assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Trazendo para os dias de hoje, né? Não cobiçarás o quê? O carro do teu próximo, a casa do teu próximo, o amigo do teu próximo, a mulher do teu próximo, o marido do teu próximo, né? A amizade do teu próximo. Então, ele descobriu, René Girard descobriu que o grande problema do homem é a cobiça. Na verdade, o homem está sempre cobiçando aquilo que é do outro. Ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Nunca. Né? Ele é uma insatisfação permanente. Por quê? Segundo a visão do René Girard, nós humanos somos seres desejantes. Somos seres carentes. Nós temos uma necessidade, de completude, de algo que nos completa. Nós temos um vazio muito grande em nossos corações, né? E nós sabemos quem é que pode preencher esse vazio, né, irmãos? Nós vamos ver isso mais para frente. Só quem pode preencher esse vazio. Mas o mundo não sabe disso. Então, na verdade, o mundo começa a desejar, cobiçar. Na verdade, não é um desejo assim, porque quando você deseja algo para o seu bem-estar, mas não é uma cobiça, é uma ganância. Na verdade, segundo René Girard, o homem idealiza o que seria o homem perfeito, né? Ele idealiza assim. Ele fala que isso tudo assim, não é consciente, tá? É no subconsciente do ser humano que isso acontece. O homem começa a imaginar aquela família é a família perfeita, é uma família feliz, é uma família alegre. Então, eu quero ser como aquela família é. Eu quero seguir aquele exemplo, eu quero ser ter na minha família aquele modelo de família. Bom, se ele é bem-sucedido, né? Se aquele marido é bem-sucedido no seu emprego, ele teve uma boa faculdade, ele tem uma boa esposa, ele tem uma família que, ao meu ver, parece ser perfeita. E, às vezes, essas pessoas são admiradas na sociedade. Então, nós achamos que aquela família é um modelo e começamos a cobiçar aquilo que aquela família é e aquilo que aquela família tem. Começamos a cobiçar aquele marido, começamos a cobiçar aquele carro, começamos a cobiçar aquela casa. Bom, se eles têm isso tudo e eles são felizes assim, então eu quero ter aquilo que eles têm também. E aí nasce a cobiça no coração do homem. Então, ele acha que nós criamos modelos. A sociedade cria modelos. Olha na capa de revista e vê, né, aquele personagem, aquelas caras bonitas, aquelas caras famosas e começa a cobiçar exatamente aquilo que aquelas pessoas são. E é aí que começam todos os conflitos, todos os atritos. E aí nós percebemos que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Ou pelo menos parece ser mais verde, né? Olha só a gravura, irmãos. Vamos ver o que está, né? Vamos traduzir aquilo tudo ali. A girafa, quantas vezes as pessoas se tornam girafas? Por quê? Porque o corpo está dentro, mas a cabeça muitas vezes está fora. Né? Por quê? Por causa da cobiça. Às vezes eu estou dentro da minha casa, com a minha família, dentro do meu lar, mas a minha cabeça está fora, porque eu estou cobiçando a outra família, o outro lar, a outra esposa, o outro marido. Às vezes eu estou dentro da igreja, mas na verdade, como eu não estou sentindo uma satisfação, eu estou cobiçando a outra igreja. Entenderam? Eu começo a cobiçar o outro pastor, porque o meu pastor não me supre mais, já não me contempla mais.
Deixa eu beber uma aguinha, irmãos, que eu tô com a garganta muito seca hoje. O meu pastor já não me contempla mais, já não fala aquilo que eu desejo. Lembram do eudemonismo? Aquilo que me satisfaz. Não, porque ele tem que vir aqui para frente, falar aquilo que vai me satisfazer, que vai encher o meu ego, não é? E a girafa, muito interessante, olha a grama, a graminha que está embaixo dela, realmente ela já consumiu, mas ela esquece que ela que consumiu. Foi ela mesma que consumiu aquela graminha ali. E ela está tão preocupada com a grama do outro, que está do outro lado, que ela não se preocupou com os obstáculos que ela teve que passar. Olha a cerquinha ali. Ela teve que superar aqueles obstáculos e esqueceu que a grama... E lá atrás tem muita grama para ela. Dentro do terreno dela tem muita grama, muito. Ela não precisava fazer aquele esforço todo. Ela não precisava atravessar a cabecinha para querer pegar a grama do vizinho. Entenderam, irmãos? É a insatisfação, é o cobiçar, não é? Então, quantas vezes nós temos que ter esse cuidado? Porque nós cobiçamos, né? E aí começam as discussões em família, no meio da família, discussões às vezes entre amigos, discussões entre irmãos. Por quê? Porque queremos a nossa própria satisfação e cobiçamos o tempo todo. E aí, né? O René Girard, há algum tempo, descobriu lá em Êxodo e que os problemas, né, que os problemas estão na cobiça. E aí vem Tiago 4, de 1 a 10, que fala assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde? Ele está fazendo uma pergunta. É a mesma pergunta que o René Girard, como filósofo, fez. De onde vêm as confusões entre os homens, os atritos? Então, Tiago, lá na Bíblia, olha, está lá em 4, de 1 a 10, quem quiser acompanhar, pode acompanhar. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, onde começam as paixões? Dentro de nós, no nosso coração. Aí é que começam os atritos. É o cobiçar, é o desejar aquilo que é do outro. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Olha só, pedimos às vezes por futilidades, não é? Pedimos ao Senhor, nos prostramos ao Senhor, por quê? Às vezes é aquilo que eu falei, para satisfazer o nosso ego, a nossa vaidade. Pedimos para gastar com os nossos prazeres. Adúlteros, olha que palavra forte. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Olha a amizade que nós temos aí. Que tipo de amizade que nós estamos conquistando? Amizade com o mundo? Queremos aquilo que o mundo quer? Desejamos aquilo que o mundo está desejando? Cobiçamos aquilo que o mundo está cobiçando? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Olha só, a gente está falando de alegria, né? A gente está falando de felicidade. Alegrar-se no Senhor. E ele vem falar aqui, pecadores, cuidado com o coração dividido. Cuidado com o coração nas coisas do Senhor e nas coisas do mundo. Não se pode adorar a dois senhores, não é? Ou se adora o Senhor ou se adora o que está no mundo.
Ou a gente abre mão completamente daquilo que está no mundo, ou então a gente não pode estar totalmente entregue ao Senhor. E o que ele fala? Entristeçam, se lamentem e chorem. É viver pranteando? O crente tem que viver triste? O cristão tem que viver chorando pelos cantos? Não, nós temos que nos alegrar no Senhor. Mas esse entristecer-se aqui é o quê? O pecado, ele tem que nos fazer mal, não é? Ele tem que nós temos que ficar entristecidos, nosso coração tem que ficar pesado sim, pelo pecado, por causa do pecado. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará, né? Aí ali Tiago. Aí um psicólogo israelita, Daniel Kahneman, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Olha a que conclusão que ele chegou. Ele passou a julgar a felicidade não pela situação atual, que se vive no momento, mas pela perspectiva de melhorar de vida no futuro. Olha que interessante. Isso para ele é a felicidade. Não é aquilo que você vive no momento. Há uma propaganda de cartão de crédito muito famosa por aí que fala assim: compre, porque a vida é agora. Você tem que viver, porque a vida é agora. Tudo aquilo que você desejar, faça, porque a vida é agora. Então, olha que visão limitada que eles têm de vida. Isso é o que o mundo está oferecendo por aí. São as propagandas que eles estão oferecendo, que estão induzindo, que estão incutindo na cabeça das pessoas. Compre, faça, deseje, faça agora, não deixe para amanhã, porque a vida é agora. E olha só, há 2 caminhos a seguir. Nós sabemos que vai levar à perdição, à condenação. E o outro para a vida eterna. O que nós queremos, então? Nós queremos a felicidade imediata? Ou nós queremos conquistar essa felicidade? Queremos percorrer esse caminho da felicidade, né? Então, esse caminho que fala sobre a felicidade que é agora, não é? É um caminho que ele desperta na pessoa o ter. Eu preciso ter, eu preciso me satisfazer agora, no momento. E esse caminho é um caminho em que a Bíblia Sagrada chama de Babilônia. Nós chamamos de mercado. E o que é a Babilônia, senão um grande mercado, onde se vende tudo, não é? Tecidos finos, especiarias, perfumarias, coisas de encher os olhos, de satisfazer a carne, de satisfazer os desejos. A Babilônia se vende almas, se vende corpos, se vende tudo. E lá em Apocalipse, está falando sobre o julgamento que Deus fará sobre a Babilônia, não é? Então, olha o mercado aí. Quem que inventou esse caminho de prazer, esse caminho de que eu posso ter, de que eu tenho que me apropriar, que eu tenho que me satisfazer? Foi um sujeito muito esperto, foi um empreendedor, um grande empreendedor, chamado Lúcifer, não é? Ele percebeu que os desejos da carne são fortes. Ele percebeu que o homem está em busca de alguma coisa, de um preenchimento, que o homem tem que preencher um vazio. Então, o que ele faz? Ele oferece o tempo todo. O tempo todo ele está oferecendo. Ele percebeu isso. Tanto que lá, quando ele tentou a Jesus, o que ele falou com Jesus? Ah, tá com fome, vamos satisfazer, vamos encher a barriguinha? Você tá com fome, não é? Transforma aí, você pode transformar essas pedras em pães. Transforma e come, sacia sua fome. Sacia, alimenta sua fome aí, não é? Você não é filho de Deus? Você não é filho do Todo-Poderoso? Se joga de lá, ó, se joga do pináculo. Se atira lá embaixo, você não vai morrer, não. Pelo contrário, você vai ficar famoso. Você vai ficar muito famoso. Você vai ser o tal, não é? Você vai brilhar. Você quer o quê? Quer fama, quer dinheiro, quer o mundo? Eu posso te dar o mundo. Se prostra aí, se ajoelha aí.
me adora que eu te dou o que você quiser. Quantas ofertas, não é? Quantas ofertas e quantas ofertas o mundo tem aí. Quantas coisas o mundo tem oferecido. Quantas coisas. Para quê? Para suprir nosso ego. Para trazer bem-estar. Para trazer felicidade. Para trazer prazer imediato. Porque tudo é agora. A felicidade é agora. Eu preciso me alimentar agora. Eu preciso ter agora. É isso que o mundo prega. E é isso que Lúcifer quer. Né? Que nós nos apropriemos de tudo para satisfazer os nossos desejos da carne. E aí Jesus, de uma forma extraordinária, não é? Ensinou, de maneira muito sábia, como sempre, o caminho para a felicidade. Qual é o caminho para a felicidade? Esse caminho que nós temos que percorrer, um caminho que nós temos que trilhar. Não é? A felicidade que nós temos que conquistar. E aí, de uma maneira muito, né, simples, ele começou a falar num dos sermões que foram até hoje um dos sermões, um dos maiores sermões da história, né? Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, 6 e 7. E ele começou a falar sobre as bem-aventuranças. Né? Sobre as boas venturas, sobre como ser afortunado, como ser satisfeito, como ser saciado, como ser feliz, mas uma felicidade verdadeira, uma felicidade que vai perdurar. Não essa felicidade que o mundo prega, não essa felicidade passageira. Né? E olha o contexto daquele local. Qual era o contexto ali? O povo era pobre. A multidão que seguia Jesus era uma multidão pobre. Muitos aleijados, pessoas sacrificadas. O governo local da época era um governo opressor, que oprimia as pessoas. Muitos servos, pessoas sem dinheiro, sem situação financeira boa, não é? E aí, aquelas pessoas esperando ali uma palavra. Gente, será que eu vou ficar rico? Isso deve ter passado na mente das pessoas. O que tem para me oferecer? O que a primeira igreja batista nacional tem para me oferecer? Não é? Eu vou lá naquele culto. O que aquele culto, o que eu vou levar daquele culto? Nós aprendemos aqui que culto é o quê? Entrega, não é? Não foi isso, pastor Joel? Culto é entrega. Mas aí a gente vem para a igreja, o que eu vou receber? O que eu vou levar daquele culto? O que eu vou levar para minha casa? Não é? E aquele povo ali naquele contexto devia estar assim, né? O que ele vai falar? Né? Será que ele vai falar que eu vou ficar rico? Né? Vou sair debaixo das garras desse governo opressor? Não preciso mais pagar impostos? Não preciso mais, posso me livrar dos impostos? Porque esses impostos são exorbitantes. Não é? Será que se eu sonegar um pouquinho de imposto, será que ele vai falar que eu estou perdoado? Muitas coisas devem ter passado na mente daquela multidão ali, como às vezes se passa na mente da gente. E aí Jesus vem de uma maneira toda especial e começa a falar: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele poderia ter falado dos pobres, né? Aí a multidão ia, a multidão era pobre. Não é? Ele poderia ter falado para aquele público ali especificamente. A multidão ia, nossa, eu sou pobre, eu vou, olha, ele falou que eu sou bem-aventurado. Mas ele quis dizer assim, eu vim para todos. Eu vim para o pobre, eu vim para o rico, eu vim para o branco, para o negro, para o judeu. Não é? Eu vim para todos. Aqueles são bem-aventurados. Aqueles que são pobres o quê? De espírito, que não são arrogantes. E ele continuou em Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram. Olha o choro aí de novo. Pois serão consolados. Esse choro é o quê? O choro de viver triste, prostrado. Eu sou cristão, aceitei Jesus, tem que viver chorando. Não, é o choro do arrependimento. É o choro da dependência. Senhor, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não posso nada. Sem o Senhor eu não sou nada. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua misericórdia sobre a minha vida. É esse choro. Choro de quebrantamento, de alma quebrantada. E ele fala em Mateus 5,11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem,
perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha que maravilha. E quantas vezes, né, nós ficamos aí injuriados. Ai, estão falando isso de mim, estão me perseguindo, e a perseguição está grande, e é o inimigo que está atrás de mim. Olha o que Jesus ensinou. Bem-aventurados serão vocês quando os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Por amor dele, por causa dele, não é? Quer dizer, nós somos felizes quando participamos do sofrimento de Jesus. Quando tomamos para nós também a cruz de Jesus. Quando nos apropriamos, tomamos senso de donos, não é, irmão? Quando temos senso de donos da causa de Jesus Cristo. Essa é a minha causa também. Eu me aproprio dela. Então eu tenho que ser participante de tudo que está nessa causa, de tudo que envolve essa causa. Essa é a verdadeira felicidade. E aí em 1 Pedro 4, 13, 16 ainda fala assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, não é? Que nós não devemos nos intrometer em negócios alheios, não devemos cobiçar aquilo que é o do outro. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Olha que maravilha, olha onde está a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade. É esse caminho que nós temos que seguir, irmãos. É esse o caminho da verdadeira felicidade. Não é? Podemos passar por tribulações? Podemos sim. Podemos passar por desertos? Podemos. O terreno pode ser árido, pode ser deserto, mas olha, um degrau de cada vez. Vamos subindo até alcançar a maravilhosa graça de Deus, não é? A graça nós já alcançamos, né? Mas o reino dos céus. E é isso que o Senhor quer para nós. E Colossenses 3, 1, 25 dá uma receitinha muito interessante. Que nós possamos refletir cada dia mais nessa receita. Que fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Alguém aqui ressuscitou com Cristo, irmão? Amém, né? Amém. Então nós temos que procurar as coisas que são da onde? Do alto. E quantas vezes nós nos apegamos às coisas que são do mundo, não é? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham, não procurem só. Olha o que fala. Mantenham um pensamento nas coisas do alto. Manter é um ato contínuo. Eu tenho que estar sempre pensando nas coisas que são do alto, no reino dos céus. Mantenham um pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. Nós morremos, né? E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, tudo. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora nós somos novas criaturas, não devemos viver assim mais. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador.
Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro e cito, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, olha a responsabilidade, irmãos, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Aí depois os irmãos, se quiserem, continuem lendo, porque o texto é maravilhoso, tá, irmãos? Que possamos estar meditando nessa palavra. Então, irmãos, essa é a verdadeira felicidade, não é? Acima de tudo, Jesus pregou o quê? O amor. Devemos deixar a ganância, devemos deixar a arrogância, devemos deixar a cobiça e pensar nas coisas que vêm do alto. É pecado a gente se alegrar? Não, a gente tem que viver alegre, sim. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Temos que ser felizes, sim, no Senhor, não é? E aí, podemos estar passando podemos passar por tribulações, por coisas difíceis, por momentos difíceis, mas o nosso foco vai estar em quem? No Senhor. O nosso alvo é o Senhor. E a gente tendo esse foco, pensando nas coisas que são do alto, aí, a gente vai passar pelos problemas aqui de forma muito fácil, não é? Que o Senhor vai estar conosco. Tem um hino do cantor cristão que fala assim: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da cruz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Olha que maravilha, não é? Não é lindo, pastor? É assim que nós devemos viver, não é? Felizes, levando esse gozo da cruz, não é? Porque a salvação nós já temos. Agora nós temos que trilhar esse caminho da obediência, não é, irmãos? Esse caminho para buscar a felicidade plena, sermos plenamente felizes, tá bom? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade.